Conexão Saúde, Apoio Cultural, HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Cuidar da sua visão é o nosso foco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Há mais de 20 milhões de pessoas cegas decorrente desta doença e hoje o médico oftalmologista, fellowship em cirurgia de catarata, transplante de córnea e cirurgia refrativa, Dr. Fernando Paganelli explicará todo o avanço e a evolução da cirurgia de catarata aqui pra gente. Então se conecte agora com a sua saúde. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde. Seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde também, Dr. Fernando Paganelli. É uma alegria tê-lo aqui, né? Mais uma vez no estúdio. Demorou, mas o senhor voltou. Obrigado, Priscila. Ai, que coisa boa. E hoje a gente vai falar da catarata, que eu achei, assim, um paradoxo mesmo, né? Essa questão de ter tratamento, ter cirurgia, e tem países que 51% da causa da cegueira ainda é a catarata, não é, doutor? Exatamente. O acesso, né, ao atendimento inicial, principalmente para o diagnóstico, às vezes é muito restrito. Até hoje no Brasil, esse acesso inicial às vezes é restrito para os pacientes do Sistema Único. Mas o Brasil tem um cenário até bem controlado em relação à catarata, né? Não acredito que seja um dos grandes problemas mais de saúde pública. Já foi, hoje não. E doutor Paganelli, essa questão da catarata, o que é a catarata especificamente e como tem uma maneira de prevenção? Exatamente, a catarata é uma doença que acomete o nosso cristalino, a nossa lente natural, né? Nós temos uma lente dentro do olho e essa lente, com o passar dos anos, ela vai opacificando, principalmente por ação do ultravioleta, do sol, né? E outras causas metabólicas, o diabetes, né? Causas traumáticas, inflamatórias e até congênitas. Às vezes um gene traz a catarata para um bebê, né? Olha. Isso, exatamente. Então as causas são múltiplas, né? Então a prevenção é muito difícil, né? Então se for uma causa genética, né? O bebê vai nascer com a catarata. A catarata senil, que é a mais comum, que acomete as pessoas acima de 60 anos, é principalmente decorrente da exposição ultravioleta. Então, quanto mais a pessoa é exposta, então lavradores, carteiros, pessoas que tiveram exposição solar intensa têm cataratas mais intensas e mais cedo, né? Olha. E pessoas que tiveram uma proteção maior, trabalham em escritório, tudo tem catarata um pouco mais tarde, né? Mas os eventos metabólicos hoje são bastante importantes também, então o diabetes, né, essas síndromes metabólicas, a obesidade, isso tudo também pode acelerar o aparecimento da catarata. Então tudo que envolve essas doenças e exposições podem ser preventivos, né? Então você pode se prevenir do excesso de radiação solar, você pode ter um controle metabólico melhor, né? E agora causas como traumáticas, inflamatórias ou congênitas, às vezes a gente não tem como escapar disso, né? A maioria é a catarata senil, exatamente. Depois aí dos 60 anos ou um pouquinho antes, mas essa criança, o senhor falou também que pode nascer com catarata? Exato, existe cataratas relacionadas a genes, né? Cataratas relacionadas a doenças do erro inato do metabolismo da criança, né? Galactosemia, existem várias doenças que podem trazer catarata já logo ao nascimento, ou nos primeiros meses, né, que a gente considera catarata infantil. Então pode se aparecer sim em criança. Não é tão comum, mas de vez em quando aparece uma ou outra criança. E a gente pode falar que todos nós vamos ter catarata, já que a gente vai envelhecer e a gente quer envelhecer, se Deus quiser? Com um envelhecimento mais saudável, né, com essa longevidade maior que a gente está obtendo aí no Brasil, sim, a maioria das pessoas vão ter um certo índice de opacidade do cristalino da catarata. Porém, nem todos vão ser precisos operar, né? Porque às vezes a opacidade existe, mas não existe uma manifestação clínica, uma perda de visão, ou de contraste, ou de visão de cores, o suficiente para se indicar uma cirurgia. Então pode ser que a pessoa tenha catarata, mas nunca precise de operar, né? Mas a grande maioria, sim, talvez sim, vai precisar de uma intervenção. E a cirurgia hoje evoluiu, né? Diz que a cirurgia da catarata hoje é uma cirurgia
extremamente rápida, Exatamente. técnica, de ponta. Como que é essa cirurgia, doutor? Exatamente. Então eu tive pensando hoje, inclusive, que eu estava operando, são 24 anos, né, fazendo oftalmologia. E eu me recordo de 24 anos atrás, como eram as cirurgias intraoculares, a cirurgia de catarata em especial. Existe uma mudança drástica, assim, né? Hoje, pela invasão menor do globo ocular, incisões muito menores, né? Materiais e equipamentos muito mais eficientes, com uma proteção muito maior da parte intraocular na cirurgia e também a perfeição com que a gente obtém os resultados, né? Hoje a gente tem cirurgias realmente muito personalizadas para cada olho. Então hoje a gente leva diversos parâmetros em consideração para a escolha da lente intraocular, para a escolha da posição da incisão, né? Então existem vários parâmetros que a gente leva em consideração que há 20 e poucos anos atrás a gente não levava em consideração, né? Então hoje o refinamento, acho que a palavra-chave aí é o refinamento da técnica, está muito alto. Como que é o pré, o durante e o pós? A pessoa vai ao Hospital Oftalmológico de Araraquara, por exemplo, ela opera no mesmo dia, no mesmo momento ela já pode voltar para casa dela? Existe algum tipo de risco? É dolorido? Tem que tomar anestesia? Como que é isso, doutor? Exato. O paciente passa por uma primeira consulta, né, onde é feito o diagnóstico. Nessa primeira consulta, a gente já tenta fazer o máximo possível dos exames pré-operatórios. Que são ver o fundo de olho, medida da pressão intraocular, ver todas essas características da córnea, principalmente, para poder confeccionar a melhor cirurgia possível para esse paciente. Então, esses exames são feitos todos na tentativa da primeira consulta ali. A gente tenta, né, elaborar todo esse pré-operatório na primeira consulta. Depois a gente já orienta o paciente a procurar uma avaliação cardiológica para ver se está tudo bem com a pressão, ritmo cardíaco, né? Se o paciente tem algum problema pulmonar, vai para o pneumo. Se tem alguma diabetes, vai para o endocrinologista. Então, a gente tenta deixar o paciente bastante estável para poder fazer a cirurgia. Vai ao anestesista, porque a anestesia vai estar presente no dia da cirurgia, né? Então, o que o anestesista faz? O anestesista, ele monitora, né, eletro, pressão, oxigenação periférica, faz uma sedação ansiolítica, né? Uma sedação para tirar a ansiedade, mas não uma sedação profunda. Uma sedação de duração de 10 a 12 minutos para que a gente possa fazer o procedimento. Então, a sedação ajuda muito, a gente pinga colírios anestésicos, então não tem nenhum tipo de injeção no olho, nada disso, né? Então, é tratamento tópico de anestesia tópica, mais o monitoramento e sedação do anestesista. E é uma cirurgia que se desenrola entre 10 a 20 minutos, mais ou menos. Nossa, é muito rápido, é um doutor prazo Fernando. Reprodutível, né? A gente consegue ir reproduzindo esse prazo de cirurgia em cirurgia. E o pós-operatório depende muito do próprio paciente, né? A gente orienta o repouso, que geralmente de coisas mais assim importantes na primeira semana, exercícios físicos muito intensos, esperar mais ou menos um mês, né? E o uso de colírios ao longo de um certo período. Então, o pós-operatório a gente dedica bastante orientação ao paciente operado e os acompanhantes para que isso seja bem feito, né? Eu sempre digo que os exames pré-operatórios são importantíssimos, né? O intraoperatório, a cirurgia, os materiais, equipamentos são importantíssimos e essa terceira fase, que é o pós-operatório, é importantíssima. Se o paciente não cuida, não pinga colírio, ele pode sofrer efeitos de processos inflamatórios no olho, né? E agora eu vou dar o recado, né, do HOA aqui para vocês. E lembrando que o Dr. Fernando Paganelli também, né, é médico do corpo clínico do HOA. E eu vou apresentar para vocês agora o Hospital Oftalmológico de Araraquara. E é dia, né, de HOA aqui no programa Hospital Oftalmológico de Araraquara, que é um hospital referência em qualidade visual, cuidando da saúde dos seus olhos com estrutura de ponta, atendimento humanizado e alta tecnologia no diagnóstico oftalmológico. Os consultórios são modernos, são equipados, possuem, né, um centro de cirurgia a laser, são inúmeros tratamentos e cirurgias, como a de cataratas, refrativas, que você pode contar com o HOA.
Há mais de 10 anos, cuidar da sua visão é o foco do HOA. Paciente sempre em primeiro lugar, qualidade em todos os serviços. A segurança para o HOA é inegociável. Respeita a todos, dentro e fora da empresa. Tem responsabilidade em toda decisão e a equipe é apaixonada pelo que faz. E o melhor, que eu adoro dar essa notícia aqui, porque é um super hospital oftalmológico aqui de Araraquara e ele aceita a maioria dos planos de saúde. E tem uma linha direta com você, é isso mesmo. De segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde, você pode ligar no WhatsApp 16 99 269 4500. 16 99 269 4500. HOA. Cuidar da sua visão é o foco do HOA. E a gente volta para o Conexão Saúde. O entrevistado é o médico oftalmologista, faz parte do corpo clínico do HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara, o Dr. Fernando Paganelli. E a gente conversa sobre catarata, operação, cirurgias. E a gente vai falar mais aqui no segundo bloco. E a gente volta para o nosso entrevistado, o Dr. Fernando Paganelli. E a gente terminou, Dr. Fernando, o primeiro bloco falando na cirurgia de catarata. Será que dá para resolver mais alguma questão? Eu tenho miopia, tenho astigmatismo, hipermetropia. Como que é isso? Exatamente. Nesse enfoque desse nível de detalhamento que a cirurgia chegou, a gente corrige realmente miopia, a gente corrige hipermetropia, a gente busca corrigir astigmatismos e também a gente consegue corrigir o grau de perto. Isso é muito importante, principalmente as mulheres valorizam muito a visão de perto, Imagina você se maquiando no espelho, você conseguir enxergar de perto. Então, a visão de perto tem muito valor hoje. A gente mexe muito com celulares, tablets. Então, a nossa visão de perto hoje é extremamente importante. Então, a gente consegue corrigir também junto à cirurgia de catarata. Então, a cirurgia de catarata hoje, além de resolver a opacificação do cristalino, a perda de transparência do cristalino, ela também busca resolver esses problemas de refração, como miopia, astigmatismo, hipermetropia e o grau de perto, que é a presbiopia. Então a gente consegue resolver sim, num nível de acerto bastante grande. E as pessoas costumam fazer também, doutor? Fazem mesmo, sem medo? Como que é? Vão lá, corrigem a catarata e já corrigem. Pode ser qualquer grau, assim? Exatamente. Os pacientes, às vezes, eles não têm essa noção de que ele vai poder corrigir também. Mas durante a explicação, a gente já orienta que ele pode corrigir. Então, a maioria, às vezes, não sabe que pode. Mas, no final das contas, acabam partindo para uma correção dessas simultâneas, Porque a pessoa tem a liberdade de não usar mais os óculos, Exato. Ela pode tirar os óculos. Exato, o nível de independência dos óculos é alto. Existem situações onde a pessoa tem algum tipo de trabalho muito específico, um protético, ou um artesão de coisas pequenas, um técnico em eletrônica. Então, às vezes, algum tipo de visão de perto a mais, assim, talvez ele precise, mas o dia a dia das pessoas, a independência do dia a dia, do esporte, da atividade social, da atividade física, está garantido, Isso é uma coisa que hoje razoavelmente é bem resolvido na cirurgia da catarata também. Olha que beleza! Então você que vai operar aí de catarata também pode corrigir outras questões aí de graus. Mas e a pessoa que não tem catarata, doutor, mas tem astigmatismo, miopia, continua também tendo a oportunidade de operar? Ou como que é isso? Exato. Aí a gente divide os pacientes
principalmente pelo nível de grau, né, que ela tem, né, se são graus muito elevados ou graus mais baixos, e também pela idade do paciente. Por que a idade? Porque se o cristalino, né, for um cristalino já disfuncional, ele não está opaco, porém ele já não tem uma acomodação, ele já não tem uma visão de perto suficiente para o paciente, a gente também abre uma janela para abordar esse cristalino com finalidade refrativa. Então, recentemente, o Conselho Federal de Medicina aprovou essa técnica, né? Olha. Onde você aborda o cristalino disfuncional. O que é o cristalino disfuncional? Ele não tem mais uma capacidade de enxergar de perto. Então, a gente, até os 40, a gente vai bem enxergando de perto, depois entra a presbiopia e isso se agrava. Lá perto dos 55 anos, isso está muito intenso. Então, a gente classifica isso como um cristalino hoje disfuncional. Então, nesses casos, a gente pode abordar o cristalino de maneira refrativa, mesmo ele não tendo opacidade, não tendo catarata. Então, a cirurgia é exatamente a mesma da catarata. A mesma, é como se você fosse operar a catarata, mas na realidade você vai operar outras questões. Exatamente, você vai operar sua miopia, seu astigmatismo, vai operar seu grau de perto, né? Agora, para graus mais baixos, a gente continua na cirurgia refrativa tradicional, que é feita com laser, né? Ah, entendi. Então tem esses dois modelos. Exato. Então se você tem entre 20 e pouquinhos anos até 50, a abordagem muito provavelmente vai ser uma cirurgia corneana, refrativa a laser, né? A gente vai deixar o cristalino, preservar o cristalino e abordar a córnea, né? E essa abordagem já existe corneana desde, né, a laser desde a década de 90. Isso evoluiu muito também. Eu acredito que a cirurgia refrativa laser, ela andou assim num nível de evolução muito semelhante à cirurgia de catarata também, né? E é uma cirurgia simples também a laser, não é, Exato. doutor? A cirurgia refrativa hoje ela é uma cirurgia extremamente segura. Olha tá? que beleza. E também o nível de satisfação, porque você mede qualidade de vida depois de uma cirurgia dessa. Então, existem trabalhos que medem um índice de satisfação numa cirurgia dessa em torno de 98,5% das pessoas se tornam independentes dos óculos, com nível de qualidade de vida melhor e satisfeitas com o procedimento. Indicariam esse procedimento para outra pessoa. Então, é uma cirurgia segura. Eu não gosto de falar em cirurgia simples, mas eu gosto de falar em cirurgia segura e reprodutível, né? Eu planejo uma coisa e essa coisa acontece. Aí eu passo para o segundo paciente, eu planejo e essa coisa acontece. Então, o nível de reprodutibilidade, o nível de segurança das cirurgias, tanto de catarata como de refrativa, estão muito elevados. Então, para graus mais baixos, né, a gente tem essa opção de fazer essa abordagem na córnea. E para pessoas jovens, mas que têm graus muito elevados e que não dá para abordar na córnea, por exemplo, um paciente que tem 15 de miopia. Então a gente Bastante, tem, exato, a gente tem lentes intraoculares que preservam o cristalino. A gente não precisa remover o cristalino. A gente implanta lentes na parte da frente da íris com clips na íris, né? As lentes, elas são de fixação iriana. E elas levam todo esse grau que está na lente de contato ou no óculos para dentro do olho. E a pessoa também vai se tornar independente do uso de óculos. Então essas cirurgias são bastante indicadas para pacientes acima de 10 de miopia, de 9, né? Porque abaixo de 9 a gente aborda muito bem no laser. E para pacientes hipermétropes, acima de 6, entendeu? Então o paciente tem olhos muito pequenos, com hipermetropia muito elevada, também a gente pode abordar com as lentes fásicas, que a gente chama, que você preserva o cristalino e implanta essa lente dentro. Então, basicamente, são 3 abordagens refrativas hoje. Ou você aborda a córnea com as cirurgias refrativas convencionais a laser, ou você aborda com essas lentes fásicas em altos graus, ou se o cristalino já é disfuncional e a gente pode fazer uma abordagem cristaliniana. Já aproveita, trazendo a visão de perto junto com essa abordagem, né? E eu imagino o cuidado, a tecnologia que tem que ter numa cirurgia dessa. Né? O senhor falou clipezinhos ali e a visão, né, é um órgão tão importante e um órgão tão delicado. Exatamente. Que de fato tem que ter muita tecnologia e saber com quem que a gente está fazendo, né, doutor Fernando? Nas cirurgias hoje a gente mede tudo em micras, né? Micras são frações de milímetro, né? Então tudo é muito delicado. Então o posicionamento de uma lente intraocular é importantíssimo. A gente tem que posicionar no eixo visual. Se essa posição sai pouquinhas micras
fora, a eficiência da lente muda. Se a lente gira a pouquinhas micras, ela vai perder eficiência. Então tudo isso, a gente trabalha como se fosse um gabarito do olho. Existem equipamentos que gabaritam o seu olho, a gente faz toda a programação. Então, quando eu estou te operando, eu estou vendo o seu olho e um gabarito virtual em cima do seu olho, que é o seu olho virtual, onde eu tenho a incisão, o eixo pupilar, o eixo óptico seu, eu tenho todo o grau de toricidade que eu preciso corrigir, a posição dessa lente. Então tudo é muito micrometricamente pensado e existe esse gabarito virtual tanto na cirurgia da catarata como nessas cirurgias refrativas a laser. A gente tem a tecnologia semelhante de uma coisa transferida para outra, que são esses gabaritos que, inclusive esse gabarito se movimenta junto com o olho, a gente consegue alocar o gabarito exatamente onde a gente precisa, e o equipamento é muito automatizado, né, hoje em dia. Então a dependência humana diminui, né? Então assim, a gente programa e a coisa acontece e a gente está ali para ciceronear o equipamento. A gente né? E na catarata a abordagem humana ainda é muito grande, mas na cirurgia refrativa é muito a máquina, muito laser, né? É muita tecnologia mesmo. E a gente também agradece o Dr. Fernando Paganelli, né, um dos médicos do HUA, do Corpo Clínico, que hoje falou pra gente sobre a catarata e todas as cirurgias relacionadas, né? E essa evolução aí da saúde visual, graças a Deus. Doutor, muito obrigada. E pode deixar um recado final para os nossos telespectadores também. Eu que agradeço, Priscila, pela oportunidade e aproveitar a oportunidade para convidar os pacientes a uma consulta, né? Convidar uma consulta anual é importantíssimo, porque a gente pode prevenir algumas ocorrências, né? Nem tudo na oftalmologia é reversível, então é importante que a gente faça o diagnóstico precoce. Então eu convido a todos a uma consulta com o seu oftalmologista de confiança.